Olá pessoal, meu nome é Mahapavitra Sahuri e eu sou mentor espiritual há mais de 10 anos. No vídeo de hoje você vai saber quem são os ciganos que regem o signo de Áries, que tem o signo cigano equivalente de punhal. Para consultas particulares, com leitura de cartas com tarô, baralho cigano e oráculos, é só me chamar no WhatsApp. Meu número está aí embaixo na descrição do vídeo. Eu vou falar sobre a história dos ciganos que regem seu signo, as características desses ciganos, os traços fortes que eles têm e como fazer para agradá-los respeitosamente, com carinho e devoção. Um detalhe importante é para que você se inscreva aqui no canal para que eu possa ter o seu nome na lista dos inscritos, porque é da lista dos inscritos no canal que eu pego todos os nomes para colocar na minha lista de orações diárias. Por isso é tão importante que você se inscreva. Ative o sininho das notificações, comente, deixe seu like, seu curtir e compartilhe esse vídeo com quem você gosta e ama. Não custa nada, é de graça, assim o canal cresce e eu consigo continuar postando conteúdos para vocês. Bom, são dois ciganos, um homem e uma mulher, que regem o signo de Áries ou o signo de Punhal. E eu vou falar sobre cada um deles. Começando então pelo cigano Diego. Quando ele era criança, já morava num orfanato, uma instituição de freiras que recolhiam crianças vindas de todos os lados. A maioria, filhos de pais que morreram em guerras. Eram milhares de crianças que não viviam, apenas sobreviviam. As freiras davam pouquíssima comida, praticamente uma lavagem para as crianças. E muitos adoeciam, morriam de fome ou de desnutrição. Todos os dias morriam crianças e chegavam mais crianças. No entanto, a mesa das freiras estava sempre farta. Elas comiam do bom e do melhor e davam apenas os restos para as crianças. Entre as crianças era uma verdadeira guerra pela sobrevivência. Pelas feições que o Diego tinha, as outras crianças o chamavam de cigano, mas ele não gostava. E isso porque ele também não conhecia as próprias origens e junto da alcunha de cigano também o chamavam de ladrão. O menino ia definhando, até que decidiu tentar pegar a comida das freiras para sobreviver. Ele viu onde elas guardavam toda a comida, que na realidade era destinada às crianças, mas não era devidamente repassada. Então ele pensou, essa comida deveria ser minha. Então eu vou pegar e guardar para eu não morrer de fome. Todos os dias, depois que todo mundo ia dormir, Diego ia até o armário, pegava um pouco de comida e guardava num buraco que havia atrás da cama dele. Não era muita comida, mas assim ele conseguia não adoecer e não morrer de fome. Ele não dividia a comida com ninguém porque tinha medo de ser pego ou denunciado. O fato do cigano Diego comer escondido fez com que ele não passasse fome nem adoecesse, o que acabou surpreendendo as freiras e as outras crianças. Então, além de cigano, passaram a chamá-lo também de bruxo. E por causa disso, as crianças armaram uma emboscada para o Diego. Elas fingiram que estavam dormindo e depois que ele saiu do quarto, no meio da noite, as outras crianças foram atrás dele. Quando as crianças viram que ele pegava a comida escondido, além de tomarem a comida dele, também deram uma verdadeira surra no Diego. Ele quase foi morto pelas crianças se não tivesse sido pela intervenção das freiras que afastaram a confusão. Mas, apesar de salvar a vida dele, as freiras ainda bateram nele mais um pouco por ter roubado a comida e o jogaram num porão horrível, frio, escuro, úmido, cheio de ratos e baratas. Naquele momento, ele achou que fosse morrer. Ele estava com frio, fome, sede e bastante machucado. Amanheceu e o menino esperava que alguém fosse ali buscá-lo, mas isso não aconteceu. Ele ficou ouvindo o som das crianças no pátio, enquanto ele ficou lá preso com fome, frio e dor. Até que em um certo momento, uma freira jogou ali dentro um pão duro,
um jarro de água e uma estrela de 6 pontas, uma estrela cigana de cobre. Ele não sabia o que era, mas colocou o cordão com a estrela no peito, como se aquilo fosse proteger. Ele comeu o pão, bebeu a água, e depois de um tempo surgiu uma luz em meio à escuridão, com uma voz que perguntou assim para ele: Cigano, por que você renega seu passado? E quando eu digo passado, ciganinho, eu quero dizer suas raízes, sua gente, seus antepassados. O menino, sem entender nada, falou: Qual passado? Eu não sei nada sobre o meu passado, eu estou aqui desde sempre. E a voz respondeu: A partir de hoje, você deve se orgulhar do que é. Deve respeito aos seus pais, embora não os tenha conhecido, e deve honrar toda a nação cigana, porque afinal de contas, você é um cigano. Você não sente vontade de ser livre? Não se sente discriminado por todo mundo? Não sofreu na própria pele a maldade dos homens? Pois então, guarde o seu tesouro, que ele vai te levar até seu povo. Dê tempo ao tempo, cigano, que você não está sozinho. Então aquela luz foi se apagando aos poucos e voltou à escuridão. No dia seguinte, as freiras tiraram ele dali e, por uma razão que ele desconhecia, cuidaram bem dele. Alimentaram, trataram as feridas, deram banho, até que ele se recompusesse. As outras crianças do orfanato passaram a respeitar o menino por ele ter sobrevivido àquela situação. Mas o desejo por liberdade, de origem cigana, bateu muito forte. E quando se recuperou, Diego fugiu do orfanato na calada da noite. Ele sabia que uma caravana cigana havia passado na frente do orfanato há poucos dias e ele queria tentar alcançá-los. No meio da estrada, uma carroça se aproximou e um homem perguntou: Onde é que você vai, menino? Ele ficou com medo de responder, mas, como essa era a sua única chance, ele disse a verdade. Eu sou cigano e estou indo atrás da caravana que passou aqui há poucos dias. Por sorte, o homem era um comerciante que fazia muitos negócios com os ciganos e estava indo ao encontro da caravana. O menino subiu na carroça e foi contando sua história para o comerciante. Quando eles chegaram, o comerciante, chamado Lourenço, foi até o cigano Ramon e contou a história do pequeno menino que estava com ele. O cigano Ramon, então, convidou o menino para ir até a tenda, onde ele tomou banho e comeu diante de muita fartura. Depois disso, eles foram ao encontro do pai grande, que quando viu o menino, disse enquanto o abraçava: Seja bem-vindo, filho de Ramírez. Eu nunca perdi a esperança que um dia você ia entrar nessa tenda. Ramírez foi o seu pai. Ele e sua mãe já não estão mais conosco, pelo menos não em corpo. Mas eu tenho certeza de que em espírito devem estar radiantes pela sua chegada. Ramírez era o líder do bando na época e um dia sua mãe e ele foram mortos em uma emboscada. Você estava com eles, mas você era só um bebê que acabou sumindo, desaparecendo após o trágico incidente. Então, o cigano Ramon interrompeu e perguntou: Pai grande, como o senhor tem tanta certeza de que esse é mesmo o filho de Ramírez? E o pai grande respondeu: Eu senti no momento em que ele entrou na tenda. E além disso, ele carrega no pescoço a confirmação, que é o cordão com a estrela cigana. Diego nunca mais deixou os ciganos. E depois do pai grande desencarnar, foi Diego quem assumiu a liderança dos ciganos pelo resto dos dias de sua vida. Então, nós podemos ver, através da história da vida do cigano Diego, quais são as características e os traços fortes que ele carrega e representa, que são força, resistência, inteligência, sagacidade, perseverança, espiritualidade elevada, bondade, compaixão, renovação, coragem, liberdade. Agora eu vou ensinar como agradá-lo respeitosamente, com carinho e com devoção. Ofereça velas da cor verde.
Frutas que tenham a cor verde, mas não frutas que estejam verdes, né, que ainda não amadureceram. São frutas maduras que tenham a cor verde, como por exemplo, o abacate, a uva verde, a maçã verde, o kiwi. Ofereça flores de todos os tipos, perfumes cítricos, pode ser incenso, champanhe, ponche de frutas que pode ser alcoólico ou não, e que leve limão, carambola, uva passa branca, uva verde e laranja, além de pratos preparados ou alimentos que podem ser variados. Sobre os pratos preparados ou alimentos, pense sempre em tudo o que é saboroso, gostoso e agradável. É como cozinhar para uma visita importante. Um detalhe fundamental e que muita gente erra feio é para que você não ofereça nunca pratos ou alimentos que contenham algum animal morto. Frango, galinha, carne de vaca, peixe, carne de porco, camarão e os derivados, salsicha, linguiça, presunto, salame e assim por diante. Ovo pode, tá? Então, é um erro e um equívoco muito grave e complicado quando alguém diz para oferecer esse tipo de coisa para os ciganos, porque eles já são seres mais elevados espiritualmente, então eles não precisam mais desse tipo de energia. Aí, o sacrifício de um animal, que é um ser vivo inocente, se torna ofensivo para eles e para a espiritualidade. Portanto, não existe a menor necessidade de oferecer qualquer animal morto para as entidades espirituais ciganas. Se alguém te disser ao contrário, presta bastante atenção, porque talvez essa pessoa não esteja oferecendo as coisas para os ciganos, mas sim para algum outro tipo de ser espiritual. Agora eu vou falar sobre a cigana Rosa dos Ventos. De personalidade forte, sempre alegre e sorridente, foi uma cigana que morou na França no período medieval. Por onde passava, chamava muito a atenção por sua grande beleza. Muito vaidosa e simpática, conquistava muitos corações e arrancava muitos suspiros. Graciosa e carismática, conseguia que todos gostassem muito dela, porque também tinha uma forte espiritualidade e um forte misticismo. Por isso, ela sempre estava rodeada de pessoas. Dona de um espírito muito livre, nasceu e foi criada na França, viveu por muito tempo na capital, em Paris, mas mudava frequentemente de cidade. E para onde quer que ela fosse, continuava chamando atenção, atraindo multidões e conquistando corações. Conhecida como uma das rainhas dos ciganos, exercia forte liderança nos acampamentos. Ela sempre gostou muito de ajudar as pessoas que tivessem dificuldades no amor. Ela também sempre cuidou da parte afetiva daqueles que a procuravam e sempre ensinou a todos como cultivar o amor próprio. Muito decidida, de opinião bem forte, sempre soube como conduzir as situações e as pessoas da melhor forma. Sendo assim, as características e os traços fortes que a cigana Rosa dos Ventos carrega e representa são beleza, bondade, otimismo, vaidade, amor próprio, compaixão, atração, forte misticismo e espiritualidade, liberdade e espírito livre. Agora eu vou ensinar como agradá-la respeitosamente, com carinho e devoção. Ofereça velas da cor rosa, joias douradas, que podem ser de ouro, mas também podem ser bijuterias, não tem problema nenhum. Cigarros longos de filtro branco, frutas que tenham cores rosadas, como pêssego, goiaba, manga rosa, uva rosada, romã, lixia e pitaia. Flores de todos os tipos, especialmente as que sejam cor-de-rosa, perfumes adocicados, pode ser incenso, champanhe, bebida de anis, ponche de frutas, pode ser alcoólico ou não, além de pratos preparados ou alimentos que podem ser variados. Sobre os pratos preparados ou alimentos, pense sempre em tudo que é saboroso, gostoso e agradável. É como cozinhar para uma visita importante. Um detalhe fundamental e que muita gente erra feio é para que você não ofereça nunca
pratos ou alimentos que contenham algum animal morto, como frango, galinha, carne de vaca, peixe, carne de porco, camarão e os derivados, salsicha, linguiça, presunto, salame e assim por diante. Ovo pode, tá? Então, é um erro e um equívoco muito grave e complicado quando alguém diz para oferecer esse tipo de coisa para os ciganos, porque eles já são seres mais elevados espiritualmente. Então, eles não precisam mais desse tipo de energia. Aí, o sacrifício de um animal, que é um ser vivo inocente, se torna ofensivo para eles e para a espiritualidade. Portanto, não existe a menor necessidade de oferecer qualquer animal morto para as entidades espirituais ciganas. Se alguém te disser ao contrário, presta bastante atenção, porque talvez essa pessoa não esteja oferecendo as coisas para os ciganos, mas sim para algum outro tipo de ser espiritual. Bem, assista também a estas tiragens que eu fiz para o seu signo que estão aparecendo aqui na tela. É só clicar e ver sua vida na mesa cigana, as previsões para 2023 e todas as outras vidências com baralho cigano. Receba meu abraço carinhoso e cheio de luz.